Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente. Continuação aqui de Romanos 3, 9 ao 20. Agora eu vou ler Romanos 3, do 21 até o 31. Antes eu falei a respeito da culpa, a lei que anuncia o pecado, mas ninguém pode ser salvo pela lei. Mas aqui Paulo vem trazer o que é o tema aqui, a solução. E diz assim, Paulo: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Deve-se ler a partir da lei, quer dizer, das obras de mérito, tendo testemunho da lei e dos profetas. O testemunho da lei, do princípio divino da justificação pela fé, é encontrado em Gênesis 15:6. O testemunho dos profetas em Abacuque 2:4. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Diz respeito à justiça imputada, em forma como ela é obtida. Para todos e sobre todos os que creem, o critério é crer em Cristo e Ele crucificado. Porque não há diferença. A salvação pela fé seja a pessoa judia ou gentia. Porque todos pecaram. Fala de todos os homens colocados na mesma categoria. Estão destituídos da glória de Deus. O texto grego dá a entender que até mesmo os mais justos entre nós está destituído da glória de Deus, numa base contínua, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Isso foi tornado possível pela cruz, pela redenção que há em Cristo Jesus, efetuada na cruz, ao qual Deus propôs para propiciação, expiação ou reconciliação, pela fé no seu sangue. Mais uma vez, tudo isso foi tornado possível pela cruz, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Fala de todos os que confiaram em Cristo antes que ele realmente viesse, o que cobre todo o tempo, do jardim do Éden até o momento em que Jesus morreu na cruz. Sob a paciência, tolerância, paciência de Deus, aqui diz, sob a paciência de Deus, a tolerância de Deus. Deus tolerou a situação antes do Calvário, sabendo que a dívida seria paga totalmente nesse momento. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, diz que a justiça de Deus deve estar satisfeita o tempo todo e que ela está em Cristo e só em Cristo, para que Ele, Deus, seja justo, não ignorando o pecado de modo algum, e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus pode justificar um pecador crente, embora culpado, em que isso afete sua santidade, sem que isso afete a sua santidade, desde que a fé do pecador esteja exclusivamente em Cristo. Só desta maneira pode Deus ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador. Onde está, pois, a jactância? Isso se refere primeiramente aos judeus, gabando-se deles mesmos pelo fato de a lei ter sido dada a eles. Mas o princípio também se aplica aos cristãos de hoje. É excluída. Então a pergunta é: onde está, pois, a jactância? É excluída. Não apresenta, não apenas significa que Deus não aceita essa jactância à parte de Cristo, mas que isso na verdade pode impedir uma pessoa de ser salva. Por qual lei? Das obras? No sentido, isso nos diz de onde e como essa jactância que Deus não aceita provém. Não, mas pela lei da fé. Então eu vou ler só o texto bíblico de novo. Onde está, pois, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Refere-se a confiar exclusivamente em Cristo, no que ele fez na cruz. A fé em Cristo e ele crucificado é mais que um princípio, é uma lei, significando que Deus jamais se afastará dessa afirmação. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, apenas pela fé, com a cruz sendo objeto dessa fé, sem obras da lei. A fé nas obras é inaceitável. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente.
A salvação é para todos e todos a obtêm pela fé. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, coloca o judeu no mesmo nível do gentio. E por meio da fé à incircuncisão, os judeus e os gentios são todos salvos do mesmo modo, pela fé em Cristo e no que Cristo fez na cruz. Anulamos, pois, a lei de Moisés pela fé, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei sempre apontou para a fé em Cristo. Então, irmãos, buscai conhecimento, sabedoria e discernimento. É a palavra do Senhor que nos diz que toda fé em Jesus Cristo fora da cruz é anátema, mas toda fé em Jesus Cristo crucificado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, à destra de Deus Pai, voltará para buscar a sua igreja no arrebatamento, esse sim vai nos dar a graça, as bênçãos, os milagres e também a moradia nos altos céus. Que Deus